Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma semana de live, a última semana antes do workshop, onde a gente vai falar hoje de consumismo e a influência dos amigos na maneira como os nossos filhos consomem. Então, sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Lembrando que essa semana tem mais duas lives, na quarta e na sexta-feira, para a gente fazer esse bate-papo aqui como uma base para o workshop que vai acontecer no dia 16. E na quinta-feira vai ter uma live especial com a Fernanda, do perfil A Roda Materna, para a gente falar também sobre o uso de telas. A Fernanda vai ter uma aula no meu curso, então a gente vai ter uma live extra essa semana ainda, tá bom? Então anotem na agenda aí, eu vou divulgando, mas a gente vai falar desses temas também. Bom, lembrando vocês que no dia 16 eu vou fazer um workshop que vai ser online, gratuito, sobre mesada e como usar a mesada como uma ferramenta no combate ao consumismo infantil, né? Eu quero mostrar para vocês como usar a mesada efetivamente, né? Existem inúmeras maneiras de usar, mas aí eu escolhi o consumismo infantil para a gente trabalhar nesse dia do workshop. Se você quiser fazer a inscrição, o link tá na bio, o evento é gratuito. E a vantagem de você se inscrever é que você vai estar no grupo de WhatsApp também e vai receber vários conteúdos que a gente vai disponibilizar lá para que vocês possam usar depois para usar a mesada como uma ferramenta aí na educação financeira dos filhos de vocês, tá bom? Bom, vão me fazendo perguntas aqui na live de hoje, conforme vocês forem tendo dúvidas. Tem um aviãozinho aí embaixo, se vocês puderem encaminhar para as pessoas que vocês conhecem, que estão online, que podem se interessar por esse tema. Eu agradeço, porque vocês vão estar me ajudando a levar essa mensagem que eu acredito tanto para outras famílias também, tá? O link para se inscrever no workshop tá na bio, não lembro se eu falei isso. Mas vamos começar a live. Bom, hoje a gente vai falar sobre como a gente trabalha, né, as amizades dos nossos filhos, quando essas amizades influenciam, deixa eu só marcar aqui que a Simone colocou para mim. Quando essas amizades influenciam a maneira como os nossos filhos consomem e muitas vezes também incentivam esse consumismo nas nossas crianças, né? A gente sabe que nós somos os principais exemplos na vida dos nossos filhos, nós somos as principais referências, então a maneira como a gente se consome, a maneira como a gente consome, a maneira como a gente se comporta no âmbito financeiro na nossa vida e nos demais também, né? Ensina muito para os nossos filhos. Mas depois de uma certa idade, principalmente quando as crianças começam a ir para a escola, e depois ali dos 7, 8 anos, eles começam a sofrer influência dos amigos, né? Então é a fase que a criança busca ser mais aceita socialmente, busca se entender, se reconhecer quem ela é dentro da sociedade que ela está inserida e também se desvincular dos pais para poder encontrar a sua própria identidade. E nessa dinâmica toda, né, os amigos têm um papel fundamental. E muitas vezes a família dos amigos, esses amigos, têm valores muito diferentes dos nossos, né? Então, isso pode criar um conflito em várias áreas da vida da criança e da família, mas também no âmbito do consumismo infantil. Alguém aqui passa por uma situação parecida ou conhece alguém que a criança acabou querendo consumir, querendo comprar mais por conta da convivência com os amigos? Todo mundo tem um caso para contar. Eu tenho certeza que alguém vai ter uma situação aqui para contar, para compartilhar com a gente. E o que acontece, né? Normalmente, qual que é esse meio principal que a criança tá que vai fazer com que ela se torne mais consumista? Alguém sabe qual é? Aonde a criança tem esse convívio com outras pessoas e ela vai se tornar mais consumista. É a escola. A criança passa o dia todo ali dentro da escola, né? Convivendo com outras crianças, tendo contato com valores diferentes dos nossos, com situações que são importantes na vida das outras crianças que muitas vezes não são pra gente, e isso acaba influenciando também o consumo. Por isso que quando a gente escolhe, né, a escola que os nossos filhos vão estudar, isso também deve ser um ponto levado em consideração, né? A gente quer dar o melhor oportunidade de ensino, a melhor educação para os nossos filhos, mas a gente tem que considerar
minha sobrinha depois da escola particular. Exatamente. Normalmente isso acontece nas escolas particulares, né? Quando a gente decide oferecer um ensino melhor para os nossos filhos e acaba fazendo um sacrifício, muitas vezes, familiar, né? E colocando a criança numa escola particular, numa escola que a gente paga mensalidade, só que a gente esquece de contabilizar que além da mensalidade, além do gasto que a gente vai ter ali, né, a mais com a escola, que a criança não está indo para a escola pública, tem as outras coisas que vêm embutida, né, embutidas nessa escola, na escolha da escola. Então, a criança vai estar inserida no meio, muitas vezes, em que as pessoas, né, os amigos, têm acesso a produtos de talvez melhor qualidade ou de marcas mais caras que a dela. Essa criança ela vai ter contato com outras crianças que viajam talvez para lugares diferentes do dela, que se vestem de maneira diferente que ela, que tem festas de aniversário onde se ela participar, a gente também vai ter que comprar um presente muitas vezes que não é adequado ao nosso orçamento, né? Não que a gente precise fazer isso, né? Mas o que acontece é que se a gente também não estiver preparado, a gente acaba cedendo a essas situações, né? E acaba querendo comprar algo que seja mais caro, algo que tenha um valor maior, para que o nosso filho não fique tão discrepante do resto das crianças, né? Eu lembro de uma situação na escola que minha filha estudava, era até proibido, né? Depois que aconteceu isso, não, sempre foi proibido aí no Brasil, né? Usar mochila de marca, sapato de marca, tinha um uniforme meio que padrão para não ter essa diferenciação, né? Mas o que acontece é que as crianças acabam sempre dando um jeito, né? E os pais também. E minha filha ainda estava na escola, no maternal, né? Mas isso aconteceu com as crianças mais velhas, de ensino fundamental. Mas o que aconteceu? Depois da escola, teve uma reunião das amigas da escola, que era um chá de bebê reborn, que são aquelas bonecas que custam no mínimo 3 mil reais, né? E as crianças da sala que tinham a bebê foram convidadas para ir para casa de uma amiga para fazer esse chá das bebês reborns. E as crianças que não tinham as bonecas foram excluídas da situação porque não tinham a tal da boneca. E isso deu um bafafá assim na escola. Teve que ter reunião depois, eles tiveram que, né, conversar depois, porque foi uma situação fora da escola que trouxe um problema para dentro da escola, né? Então, todas essas situações a gente tem que pensar na hora que a gente escolhe a escola que os nossos filhos estão indo estudar, na hora que a gente escolhe o meio em que a gente vai estar inserido, né? Não só a escola, mas de repente a gente opta por motivo de segurança e morar num condomínio fechado, onde a gente acaba abrindo mão de outras coisas, né, para poder pagar uma prestação mais cara da casa ou do aluguel, e a criança tá ali, inserida naquele ambiente com outras crianças que têm um padrão de vida diferente do nosso, né? E aí, qual que é a solução, né? É a gente não deixar a criança se relacionar com esse tipo, com crianças que têm um padrão de vida maior que o nosso? Muitas vezes não é essa a solução, né? Se você acha que aquela escola é adequada para o seu filho, se você consegue fazer um esforço para pagar a escola, mas essas outras coisas que vêm agregadas, né? Você não consegue incluir no seu orçamento, o que você pode fazer, né? Segregar a criança não é uma alternativa, então a gente pode preparar essa criança para aquele meio onde ela vai estar inserida, né? E a educação financeira é isso, sabe? Eu quis trazer esse tema aqui hoje para mostrar para vocês, inclusive, que é nessas situações do dia a dia que a gente educa financeiramente, né? E como que a gente consegue fazer isso com a criança? Como que a gente consegue educar a criança para que ela não se sinta mal nesse tipo de situação? Primeiro que isso tem que começar a ser construído desde quando a criança é pequena, né? Que é o vínculo, que é a relação de apego, de afeto que a gente tem com a criança. A gente tem que construir essa base segura para a criança na infância, né? Essa relação saudável com eles, para que quando eles cheguem nessa fase, né, da pré-adolescência, da adolescência, onde esse tipo de situação aconteça, eles possam trazer para a gente que a gente consiga ajudar a solucionar.
Qual que é a situação mais grave que isso pode chegar? Alguém sabe me dizer qual que é o pior cenário de uma situação onde a criança está inserida num meio onde ela não tem o mesmo padrão de vida que as outras crianças? Que situação que pode acontecer? Alguém sabe me dizer? Tô vendo que tem gente entrando aí, né? Que tá pegando a live agora no finalzinho. No finalzinho não, né? Já começou, mas vai ficar salvo depois. Eu acho que é legal vocês assistirem desde o começo para conseguir acompanhar a introdução. Bom, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Sim, eletrônicos caros é uma consequência, né, disso, mas do meu ponto de vista, a situação mais extrema que pode acontecer de uma criança estar inserida num ambiente que o padrão de vida é muito diferente do dela são as situações de bullying, que são gravíssimas. E se a gente não tem essa base segura construída com a criança, se a gente não desenvolveu essa relação desde a infância, se a criança não tem abertura para conversar com a gente, se a criança não confia nos pais, né? O que vai acontecer? Quando essas situações acontecerem, elas vão esconder da gente. E aí fica muito mais difícil da gente conseguir administrar a situação. A gente vai se dar conta quando o assunto se tornar muito mais grave, quando a criança já não conseguir mais esconder isso. Então, é muito importante que a gente comece desde cedo a construir essa relação, para que nessas situações a gente consiga ajudar a criança, né? E aí a gente tem o conhecimento disso, a gente consegue ir construindo esse caminho, né? Filhos que compram demais com o iPhone do colega, que fica comparando com o outro. Acontece isso, né? Principalmente com os adolescentes, e dependendo da relação que a criança, que os amigos têm em casa, né? Às vezes é muito pautada no dinheiro mesmo, né? A relação do amigo com os pais. Às vezes os pais daquela família substituem a presença pelo presente, são pessoas que não têm esse vínculo, que não têm essa preocupação. A gente sabe que acontece, né? Por isso que não adianta a gente evitar que os nossos filhos tenham esse tipo de contato. O que a gente tem que fazer é preparar essas crianças, as nossas crianças, para que quando elas enfrentarem uma situação desse tipo, elas saibam o que fazer, né? Então, e mostrando mesmo, quando for colocar a criança numa escola, falar para a criança, olha, a gente está abrindo mão de certas coisas no nosso orçamento para poder te colocar nessa escola. Explicar de maneira simples qual que é o objetivo, explicar que é uma escola boa, de repente é uma escola que oferece aulas de inglês, explicar que o inglês é importante, colocar a criança junto com você naquela decisão, sabe? Inclusive na hora de escolher a escola, levar a criança junto, mostrar para ela o porquê que você está escolhendo aquele lugar, enfim, envolver a criança nessa decisão também, para que ela se sinta parte e para que, fazendo isso, né, a criança ajudando a tomar essa decisão, sendo parte dessa decisão, ela também vai ser parte das soluções dos problemas que podem acontecer depois. Uma criança que é colocada numa escola, que ela não quer ir à força e passa por uma situação dessa, né, vai ser muito mais difícil da gente conseguir administrar. Então, colocar a criança a par realmente do que está acontecendo vai ajudar a começar a construir essa situação. Por exemplo, festas de aniversário. Supondo que tenha festa de aniversário do amigo e a gente muitas vezes não quer que o nosso filho se sinta preterido, né? Por baixo, que não se sinta... Que ele não fique se achando menos que os outros e acaba querendo comprar um presente caro para que a criança que recebeu o presente ali goste do nosso filho, né? Mas a verdade é que a gente tem que ensinar a criança que quando a gente presenteia, o que vale é muito mais a intenção do que o presente em si. Então, a intenção que a gente está colocando naquele presente vale muito mais do que o valor daquele presente. E que a gente tem que comprar algo que esteja dentro do nosso orçamento, que não vale a pena a gente se endividar para comprar um presente para uma pessoa fora dos nossos padrões. Aqui na Austrália, né, para quem não sabe, eu moro na Austrália já tem quase 3 anos. Festa infantil
as crianças mal olham para os presentes, assim, não é algo comum presentear aqui. E aqui eles valorizam muito, muito, muito o cartão que as crianças trocam, né? Então, você pode ir numa festa sem presente nenhum. Você levando um cartão com uma mensagem para a criança, para eles é mais que suficiente, assim. E é uma coisa cultural, realmente, né? Aqui não tem festas de aniversário como a gente tem no Brasil, né? Que tem aquele monte de parafernália temática, isso, aquilo, que é uma festa que é muito mais para os adultos do que para as crianças, né? Aqui não existe isso. Aqui a festa normalmente tem hora para começar, tem hora para terminar, normalmente são 2 horas de festa, são feitas num parque. Tem comida para as crianças, não tem comida para os pais, então você tá lá, né, olhando tudo, mas não tem comida para você tá só observando ali o que as crianças estão fazendo e acabou, cada um vai para sua casa. Então, é bem simples, eles valorizam muito o momento mesmo, né? Então, a gente pode ensinar as crianças a valorizarem isso, né? A Simone tá escrevendo aqui, ó, na Holanda também, tem lojas e lojas de cartão, achei super legal. Aqui também é muito, muito mais comum você presentear com cartão do que com presente. E eu lembro que num dos aniversários das crianças, teve uma amiguinha da Ivy que foi, né? Eles fazem aniversário do mesmo dia, o Theo e a Ivy. Então a gente fez uma festa só para todo mundo junto. E uma amiguinha foi e levou um Kinder Ovo pro Theo, né? É um negócio simples, que aqui não é tão caro quanto é no Brasil, né? Mas ele ficou tão feliz e ele ficou um tempão segurando o Kinder Ovo na mão que o Kinder Ovo até derreteu. E é uma coisa simples, mas que às vezes toca muito mais a criança do que um presente cheio de parafernália. Então, ensinando isso para as crianças, né? E na hora que e como que a gente ensina, né? Eu acho que meu brinco tá batendo aqui. Na hora dela receber, quando ela recebe os presentes, também ensinar a criança a demonstrar essa gratidão, sabe? Explicar para a criança que a pessoa que presenteou colocou, né, carinho, atenção na hora de escolher aquele presente. Então, desenvolver a gratidão na criança, ensinar a criança a ser grata, também ajuda ela a entender quando ela coloca as emoções e sentimentos dela no presente para alguém. Se a pessoa que recebeu não gostou, né, supondo que... Porque essas situações acontecem, né? Que seja uma criança que reclame, que está acostumada a ganhar coisas caras. Pelo menos o seu filho sabendo o que foi colocado, o amor que foi colocado naquele presente, não vai fazer ele se sentir tão mal, sabe? Então, ir preparando esse caminho para a criança, sabe? Da responsabilidade dela para com o outro, assim, e não se preocupar tanto em o que o outro está dizendo sobre ela. Uma criança confiante, uma criança que tem uma autoestima bem estruturada, ela vai ter menos dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Pode magoar, obviamente, né? A criança não é de ferro, elas estão desenvolvendo ainda a inteligência emocional, o cérebro ainda está em desenvolvimento, então pode ser que essas situações abalem ela, mas tendo a abertura de falar com a gente pode acolher, a gente pode ajudar essa criança a lidar com essa frustração, dar ferramentas, né? Ensinar ela a usar ferramentas para lidar com essa frustração, acolher o choro, acolher, né, a tristeza. E com isso a gente vai desenvolvendo essas habilidades que ela vai precisar para lidar com outras situações que aconteçam, né? E isso vai ter impacto em toda a vida, né? Quando a gente ensina a criança a lidar com a frustração, a falar sobre o que ela está sentindo, na vida adulta, quando ela se torna adulta, ela vai saber administrar os sentimentos dela, né? Vai saber se regular emocionalmente com muito mais facilidade, sem precisar consumir. O que acontece, né? Se os nossos filhos não têm essa estrutura em casa, se não tem essa relação com a gente, o que eles vão fazer? Eles vão depositar toda essa frustração, toda essa angústia de estar inserido num ambiente que não é um ambiente que ele se sente pertencente, né? E no consumo ou em outras situações, né? Então, algumas crianças o celular, o uso excessivo de telas, outras crianças é o consumo, outras crianças acabam colocando isso na comida.
Isso a gente vê acontecer, inclusive, na vida adulta, né? A gente tá feliz, vai comprar, a gente tá triste, vai comprar, a gente tá... passou por um momento de emoção, vai comer, passou por um momento de tristeza, vai comer. Cada um deposita as suas emoções aí em alguma coisa externa, porque a gente não consegue lidar com o que está interno, né? Então, a ideia é justamente a gente preparar a criança para lidar com essas emoções, para entender o que está acontecendo ali, para que ela consiga administrar isso sem precisar comprar o que o amigo tem, sem precisar querer o que o amigo quer e sem se sentir diminuída por isso, né? A gente sabe que nos anos 80 isso era muito comum, né? As propagandas abusavam disso, inclusive. Eu até postei um tempo atrás no feed. Quem aqui é dos anos 80, anos 90 vai lembrar dessa propaganda, que era aquela tesourinha do Mickey, né? Que o menininho ficava falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Isso para uma criança, na faixa etária ali dos 9 anos, mais ou menos, é algo muito pesado, dos 9 aos 12 anos, né? Porque a criança se identifica mesmo. Eu me lembro que eu achava que eu tinha que ter a tal da tesoura, porque os meus amigos tinham e eu tinha que ter também. Outra coisa que eu me lembro da minha infância era a calói. Não esqueça a minha calói, não esqueça a minha calói, não esqueça a minha calói. Que a pessoa ficava colando post-it, a criança ficava colando post-it em tudo ali, né? Hoje em dia esse tipo de propaganda não é mais permitida, né? Mas nos anos 80, inclusive, a publicidade se utilizava dessa necessidade da criança de socializar, de se sentir pertencente ao grupo, para incentivar o consumo, né? Hoje em dia isso não é mais permitido na TV, né? Embora a publicidade encontre os caminhos, né, para fazer isso, mas acontece, né, nas escolas, porque as crianças que estão lidando com os nossos filhos hoje, que estão se relacionando com os nossos filhos, são filhos de pais que viveram nessa época, né, que muitas vezes não têm consciência disso, né, esse, inclusive, é meu papel aqui, é trazer para a consciência, trazer essas nossas crenças, trazer as nossas limitações de lidar com a nossa vida financeira, para que a gente faça diferente com os nossos filhos, porque isso acontecia muito na nossa infância. Se a gente não trouxer isso para a consciência, se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai reproduzir esses mesmos padrões com os nossos filhos, né? E não vamos conseguir quebrar esse ciclo. É possível ter uma vida financeira saudável, é possível ter um futuro próspero, é possível o dinheiro não ser o centro da nossa vida, sem ser uma preocupação e sem ser ambicioso também, de querer só ganhar dinheiro, mas a gente ter uma vida financeira saudável e sustentável, né? Saber que o dinheiro não é um problema, né? Que o dinheiro é a solução para vários dos problemas que a gente pode ter na vida, né? Então, isso não tem preço, a gente consegue construir isso com os nossos filhos desde que a gente esteja preparado. Bom, o que é importante, né? Quando a gente fala desse consumismo e desse contato com as outras crianças, todos os extremos, eles são ruins, né? Então, a gente proteger a criança demais e evitar com que ela tenha contato com qualquer tipo de informação financeira, com qualquer coisa que está acontecendo. Então, vou pagar a escola, mas não vou deixar o meu filho saber que eu estou gastando muito com a escola. É ruim. Então, essa super proteção coloca a criança numa bolha onde ela não tem contato com o mundo e ela não sabe o que está acontecendo. E um dia a conta chega, né? Se um dia você, por algum problema financeiro, tem que tirar essa criança da escola, eu vou contar um exemplo daqui a pouco, isso vai ser um problema. E também querer expor demais essa criança sem prepará-la é um erro, né? Então fala assim, não, meu filho vai para a escola particular, mas ele não vai em nenhuma festa de aniversário, ele não vai participar de nada, ele não vai na casa dos amigos, porque ele tem que aprender que ele tá lá para estudar e eu tô pagando o cara da escola e é para isso que ele tá lá. A criança precisa dessa socialização, né? Então fazer o outro lado, o extremo, de expor a criança demais a uma situação que ela não tá preparada ainda, não vai ajudar, tá? Então a gente tem que saber que é nosso papel preparar as crianças ali no caminho do meio, né? Eu posso vir e mexe, posto aqui os posts da Ariela, do caminho do meio, e ela fala muito disso, né? Da gente encontrar esse balanço realmente, né?
do que é saudável, né? Do equilíbrio. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Na escola vende lanche, porém é caríssimo e as crianças menores não entendem porque leva de casa, querem comprar na escola. Eu negocio um dia na semana, mando escolher qual dia ele quer comer lá. Eu super entendo isso, aqui também acontece, Flávia, né? Aqui também acontece, Flávia, o que acontece, né? Nas escolas aqui, a gente manda o lanche para as crianças, mas também tem a cantina. Eu entendo assim, a refeição, né, da criança na escola é responsabilidade dos pais. Então, se você não pode mandar de casa, você tem que oferecer o dinheiro para a criança comprar. Agora, se você manda de casa e a criança não está satisfeita com o que você está mandando, ela tem a alternativa da cantina. Como que a gente pode administrar isso? Eu acho que essa solução que você encontrou é uma solução. Escolher um dia da semana para a criança comer na escola e aí ela escolhe o que ela vai comer. Ou usar mesada para isso, por exemplo, que é o que eu faço aqui. Então, assim, eu mando o lanche. O dia que ela quer comer algo fora do lanche, eu falo, bom, eu controlo, primeiro que eu controlo, que não é todo dia, ela não pode gastar toda a mesada com isso. E ela escolhe o que ela quer e ela paga com a mesada dela. Supondo que eu tivesse que mandar o dinheiro para ela comer. Aí eu entendo que não seria mais a mesada. Se eu não mando o lanche, se ela tem que comprar o lanche da escola, aí eu mandaria o dinheiro por dia para ela comer o lanche na escola. Então, é adequar realmente a situação de acordo com a necessidade da sua família, com a situação da sua família, né? Por exemplo, você dá uma mesada para uma criança pequena, né? R$50 para você comer o lanche na escola essa semana. Você dá R$50 por semana. Se essa criança não sabe administrar o dinheiro, ela pode. Várias coisas podem acontecer. Por exemplo, ela pode querer economizar esse dinheiro para comprar alguma coisa e não comer na escola, ficar sem comer. Ela pode gastar todo o dinheiro nos 2 primeiros dias e não ter dinheiro para o resto. E aí você vai ter que dar mais dinheiro. Ela pode comprar lanche para os amigos. Então, mesmo nessa situação, se a gente não ensinar a criança a usar o dinheiro, ela talvez possa não usar adequadamente, né? Então, talvez seja melhor começar dando valor por dia, até a criança aprender a administrar a semana. O mesmo princípio da mesada, sabe? Até a criança aprender a administrar. E aí, depois, a gente ir espaçando, né? Dar o dinheiro da semana e depois, talvez, até do mês. Alguém aqui oferece lanche, paga o lanche na escola das crianças? Queria saber como que vocês fazem, assim, se vocês dão o dinheiro para a semana toda, se já tiveram problema, me contem aqui se alguém passar por essa situação. Porque são assuntos do dia a dia que são delicados. Se a gente não olhar com atenção, a gente acaba criando um problema do ponto de vista de educação financeira com relação às crianças, né? Então, todas essas coisas a gente tem que prestar atenção. Às vezes tem, né, os amigos que levam e que tem ilimitado ali, pode comprar o que quiser. Então, conversar com a criança sobre isso também. As escolhas que a criança vai fazer na hora de consumir, né? Então, o amigo pode comer um cachorro-quente todo dia e a gente tem que orientar a criança a comer coisas mais saudáveis. Tudo isso é parte da maneira como a gente está educando, da maneira como a gente está ensinando a criança, tá? Eu ia contar um exemplo, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast e aí a pessoa que estava sendo entrevistada lá, ele estava contando, né? Que quando ele era criança, ele estudava numa escola particular, o pai tinha muito dinheiro. E só que assim, né, não tinha um controle da vida financeira, tal, num determinado ponto ele foi mandado embora da empresa, né, se eu não me engano era a Petrobras, inclusive tinha um cargo alto e ele nunca mais conseguiu se recolocar no mercado. Tanto que o pai adoeceu, ficou bem doente por conta disso e depois acabou até falecendo. E ele estudava numa escola particular. E ele falou que ele se lembrava, eu já contei até numa outra live isso aqui, ele se lembrava de passar aqueles formulários para viajar para Disney com a Stella Turismo. E aí, o primeiro ele pegou, ele levou para casa super empolgado e falou pro pai, eu quero ir também, porque todos os amigos estavam indo, todos os amigos foram.
E o pai falou, não, de jeito nenhum, você não vai participar disso, né? A criança nem entende o que está acontecendo, né? Porque não foi colocada a par da situação, né? Então, um dia ele está estudando numa escola particular com todas as regalias, participando de tudo, e no outro ele não pode mais ir porque ele não sabe, né? Ele não foi informado. Tanto que depois ele saiu da escola particular e foi para a escola pública e tudo. E aí ele falou que desde essa situação ele ficou com muita raiva da Disney. Então, assim, ele militava contra a Disney mesmo, durante a vida inteira dele, até que ele casou e foi pra Disney com a esposa, e era um sonho dela, porque ela queria conhecer. E aí, quando ele foi, ele falou que ele pisou lá, quando ele começou a ouvir a música, ele começou a chorar, porque veio toda essa memória para ele da infância, do que ele tinha passado na infância, e ficou mais claro o que tinha acontecido ali, né? Ele já sabia de toda a situação do pai e tudo mais. Então, para vocês verem como o impacto é grande, né? Algo que acontece na infância, a pessoa pode carregar para a vida inteira. Então, vocês imaginem uma situação de bullying, uma criança que sofre bullying na escola porque não tem o mesmo tênis do amigo. Imaginem o que isso pode causar na vida dessa criança, né? Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção na hora de educar financeiramente para preparar as crianças. Ó, a Simone está escrevendo aqui, nossa, passou um filme na minha cabeça. Quando entrava aqueles representantes na escola pública, ainda assim eu não podia participar. Exatamente, eu me lembro de empresas que vendiam brinquedos, que levavam para as escolas, e a gente levava um formulário para casa e depois voltava para comprar, né? Eu sempre compreendi, meus pais, desse ponto, assim, eles sempre tiveram uma conversa mais franca, assim, comigo, e quando eu sabia que quando dava, eles compravam, e se a situação não estava muito boa, eles não iriam comprar, e eu sempre compreendi, assim, sempre foi uma conversa que me fez entender, mesmo sendo criança. E é isso, né? A criança entender, compreender que ela não precisa daquilo para viver, né? Que aquilo não é possível na realidade dela hoje, mas que num outro momento talvez ela possa conseguir, né? Se é um brinquedo, olha, hoje a gente não pode comprar, mas se você quiser muito, a gente pode se organizar para você comprar, para você ganhar na próxima data comemorativa, para você ganhar no seu aniversário. Enfim, organizar com a criança mesmo, né? Essas situações são boas para isso também, para desenvolver esse conceito de metas com a criança, tudo isso, né? Mas olhando para trás, uma baita sacanagem eles oferecerem para as crianças. Podiam oferecer na reunião de pais. Exatamente, né? É a história da publicidade infantil. A criança não está preparada para esses gatilhos, né? Nem nós estamos, né? Sendo bem sincero, assim, eu caio um monte de gatilho de vendas aí que eu não deveria cair, que eu sei que é gatilho, mas eu caio. Imagina uma criança, né? Tanto que eu falei para vocês numa das lives anteriores que hoje, embora não tenha, né, mais esse tipo de propaganda tão incisiva, as mensagens elas são subliminares, né? Então, o que acaba sendo ainda mais difícil da gente conseguir identificar e da gente conseguir proteger as crianças. Por exemplo, a criança, eu postei um tempo atrás uma pesquisa aqui, se eu não me engano é 70% o número, mas a criança é responsável por uma grande porcentagem das decisões de compras da família. Se eu não me engano é 70% das decisões de compras da família, a criança está envolvida. E a indústria sabe disso, né? Tanto que automóveis, que é uma das coisas que a criança opina, eletrodomésticos de linha branca, né, geladeira, esse tipo de coisa, a criança também opina. Então, todas essas propagandas, elas têm algo na propaganda que tem essa abordagem mais infantil, mais infantilizada, para convencer as crianças também. Então, um bichinho fofo ali, ou um desenhinho para a criança, quando for pensar em comprar, né, uma geladeira, ela vai lembrar do bichinho fofinho. Eu lembro que eu vi uma propaganda um tempo atrás, eu não sei nem se foi aqui ou se foi no Brasil, mas que acho que era uma batedeira e tinha um bichinho que a batedeira girava e fazia cosquinha nele, era uma coisa assim. Quando eu falar de uma batedeira, que batedeira que essa criança vai lembrar?
dessa batedeira que tinha o bichinho que fazia cosquinha na batedeira. Por quê? Gera essa identificação, né? Principalmente para as crianças menores, comprar a batedeira como se ela estivesse trazendo o bichinho para casa, né? É fã, é engraçado, né? Então, até com isso a gente tem que prestar atenção, né? Muitas vezes a gente pergunta a opinião da criança e ela está sendo influenciada por esse tipo de propaganda, né? Ou um carro que ela viu na propaganda que tem um personagem que ela gosta em alguma situação. Tudo isso influencia a criança, né? A decisão da criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento. E aí, o que a gente não pode, né? Ter medo da criança se sentir excluída, ter medo da criança sofrer bullying. A gente precisa se preparar e ter ferramentas para caso isso aconteça, né? E como que a gente pode começar a construir isso, né? Então, sempre validar o desejo da criança, né? Se o seu filho tá te falando, né, que quer comprar alguma coisa ou que achou algo legal, muitas vezes a criança usa ou compra para mim só para dizer que ela gostou daquilo, né? A gente tem que entender que o repertório da criança, né, o vocabulário dela ainda é muito menor que o nosso. Então, a criança não sabe fazer uma diferenciação imensa de falar: olha que legal, achei isso interessante, olha que talvez eu pudesse fazer isso em casa com esse negócio. Não, ela fala: compra pra mim, porque eu quero ter, né, pra usar, pra ver como funciona. Então, muitas vezes, não é nem que a criança quer realmente que a gente compre, ela tá mandando uma mensagem de que, olha, eu gostei disso, achei isso interessante. E a gente não precisa comprar tudo que a criança pede, mas a gente pode validar o interesse dela e o desejo dela, né? Então, mamãe, compra pra mim, olha, hoje a gente não veio aqui pra comprar o seu presente, a gente veio aqui pra comprar o presente de aniversário do seu amigo, né? Ou o que quer que seja no mercado, que a gente foi pra comprar janta, qualquer situação, né? Explicar pra criança o que você foi fazer naquele lugar. Mas eu achei bem legal esse brinquedo também, né? Parece bem interessante. E se a criança insistir, mas eu quero, se chorar, eu entendo que você quer, hoje a gente não veio aqui para isso. Você pode pedir no seu aniversário, você pode pedir no Natal, a gente pode fazer um plano para você comprar isso com a sua mesada, oferecer essas alternativas ou encontrar junto com a criança, o que é muito mais válido, né? Encontrar junto com a criança alternativas para que ela entenda que o desejo dela é válido, mas que não vai ser atendido naquele momento, né? Que muitas vezes a gente precisa esperar para alcançar o que a gente deseja. A gente precisa de um plano, a gente precisa se organizar para conseguir alcançar uma meta que a gente tenha. Não é simplesmente a gente querer ir lá e comprar, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live aqui. Ajudar a criança a diferenciar o que é necessidade do que é um desejo momentâneo, do que é supérfluo. Como que a gente faz isso? Começando por nós, né? Mostrando como a gente faz isso. Então, quando a gente vai no mercado, a gente pode levar a criança junto e mostrar para ela assim, olha, hoje a gente veio fazer a compra do mês. Então, o que é a prioridade? O que a gente precisa para a gente comer, né? Prioridade é as coisas que a gente precisa para viver. A gente pode mostrar isso para a criança também. Então, a água, a energia, tudo isso é prioridade, ter uma casa e ter os alimentos. Mas no mercado, usando o exemplo do mercado. Então, a gente precisa do arroz, do feijão, da carne, do macarrão, das frutas, dos legumes. Isso tudo é prioridade. Então, a gente vai comprar isso primeiro e depois a gente vai ver se tem a possibilidade da gente comprar o que a gente tem vontade de experimentar. E aí, talvez, oferecer para a criança a oportunidade dela escolher. Então, olha, hoje você pode escolher uma coisa que você tem vontade. Você quer o quê? Você quer um Danone? Você quer um chocolate? Com que idade ela já compreende? Essa é uma construção. Não vai chegar num dia e a criança, você vai falar assim, olha, isso é vontade, isso é necessidade, isso é vontade. E ela vai falar assim, compreendi. É uma construção que a gente tem que fazer desde que eles são bebezinhos, né? Então, não tem uma virada de chave, um momento que a chave vira, né? À medida que ele vai crescendo, ele vai compreendendo melhor.
por volta dos 6, 7 anos, a criança consegue compreender melhor, mas isso se houve uma construção antes. Uma criança que passou a infância, os primeiros anos de vida aí, né, tendo tudo que ela queria imediatamente, né, que qualquer vontade era saciada naquele momento, que ela não tinha que esperar, que ela não teve que aprender a se planejar. Ela não vai chegar com 6, 7, 10, 12, 15 anos e compreender do dia para a noite que existem coisas que são necessárias e existem coisas que são supérfluas. Então, é uma construção, a gente tem que ir construindo realmente no dia a dia. Por isso que a gente tem que ter consciência disso, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades do dia a dia para ir ajudando a criança a entender esses conceitos e a fundamentar esses conceitos mesmo para que elas consigam usar mais tarde. Eu já falei aqui também em outras lives que a criança, ela principalmente nesses primeiros anos, né, na primeira infância, que são os 7 primeiros anos, ela tem um pensamento muito no concreto. O que isso significa, né? Que ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar, ela precisa tocar, ela precisa ter contato para que ela consiga compreender. Então, você falar para uma criança assim, ó, nessa idade, vou passar o cartão aqui e o meu dinheiro está no banco e o mercado vai tirar o dinheiro do banco para pagar essa compra, a criança não consegue entender, porque ela não tem essa vivência com dinheiro, ela não tem essa experiência com o banco, então para ela é tudo muito fora da realidade dela, né? Então por isso que a gente tem que começar desde pequenininho, deixando a criança ter contato com o dinheiro, ver o tamanho da moeda, a diferença de cor, a diferença de valor, pagar no caixa do mercado, pagar no caixa da padaria, receber o troco, ver que ela deu uma nota e recebeu moeda de volta, e vivenciando e tendo essas experiências para que ela vá se habituando com essa dinâmica do dinheiro, para que depois ela consiga trazer conceitos mais elaborados, né? Para que depois a gente consiga ensinar como funciona um banco, porque ela já sabe como funciona o dinheiro físico. Aí a gente consegue levar isso para o abstrato. Então, é uma construção no dia a dia. Bebê de 8 meses, como que eu posso introduzir? O bebê, depois dos 6 meses, quando a gente começa ali a introdução alimentar, por exemplo, né? Que é um exemplo que eu gosto de usar bastante. Só o fato dessa criança ter que esperar a gente preparar a papinha, esperar descascar uma fruta, né? Esperar a nossa disponibilidade para amamentar. Muitas vezes a gente está terminando alguma coisa, só aí você já está ensinando. É uma criança que está tendo contato com a necessidade de esperar, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, mesmo que ela não saiba o que está sentindo ali, ela já está tendo contato com essa espera. Então, já está desenvolvendo a inteligência emocional, já está desenvolvendo essa habilidade na criança de saber esperar, de aprender a esperar. Ela vai esperar feliz e contente? Não, muitas vezes ela vai chorar, ela vai demonstrar a frustração dela e tá tudo bem. O nosso papel é acolher e falar assim, não, tá tudo bem, eu entendo que você tá frustrado, que você tá tendo que esperar para comer, a comida tá quase pronta, eu já vou te dar a comida. E a gente vai acolhendo e vai ensinando essa criança. O que a gente pode fazer mais? Com uma criança nessa idade, levar no mercado, levar nessas situações comerciais, porque a criança ela tá absorvendo, né? Nos primeiros anos de vida é onde o cérebro da criança está se desenvolvendo cada vez mais. Então, assim, embora a criança não fale, né, não tenha maturidade ainda para entender toda a dinâmica, ela tá vivenciando aquilo e isso vai construindo essa base. Quando eu falo em construir a base, o que acontece, né? Nessa fase, as crianças estão fazendo a maior quantidade de conexões neurais da vida. As nossas conexões neurais, elas são muito mais construídas durante esse período da infância. Então, quanto mais experiência a gente expor essa criança, quanto mais contato ela tiver, mais ela vai desenvolver conexões neurais e ela vai se utilizar dessas conexões neurais depois quando ela vivenciar situações parecidas. Então, uma criança que vai toda semana ao mercado, ela vai se habituando com aquilo, os neurônios dela vão fazendo conexões, ela vai entendendo aquele ambiente, como aquele ambiente funciona, e aí com um ano e meio, essa criança já sabe que você pega o produto, passa no caixa, dá o cartão coloca na sacola e você leva para casa. Talvez ela não entenda que ali no cartão, né, que tem essa conexão com o banco, tudo, mas a gente vai construindo, é uma teia
é uma construção que é uma teia de conhecimento que a gente vai construindo com a criança, mas ela consegue compreender essa dinâmica já, né? E eu até fiz um post sobre isso um tempo atrás. A probabilidade de uma criança que vivencia isso toda vez, né, semanalmente vai no mercado com os pais e tudo mais, fazer uma birra no mercado, por exemplo, é muito menor, porque a criança está habituada com aquele ambiente não tem nada que pode ser um gatilho para ela, né, porque ela já está acostumada com aquilo. E assim, não vai acontecer? Não tô dizendo que não vai, porque a birra independe do ambiente, né? Muitas vezes é uma explosão emocional que a criança, por outra situação que aconteceu ali. Às vezes ela tá com sono, às vezes tá com fome, às vezes tá frustrada com outra coisa que aconteceu e pode acabar acontecendo ali no mercado, né? Mas a gente acolhendo, a gente fazendo tudo isso que eu já falei aqui, né? Validando o sentimento, ajudando a criança a se acalmar, ensinando ela alternativas para que ela consiga se acalmar, a gente também vai desenvolvendo essa inteligência emocional. Então, assim, todas essas situações, elas vão ensinando a criança, né? Elas vão educando financeiramente para que a criança consiga entender melhor como o dinheiro funciona. E isso vale também nas relações de amizade que ela tem, né? Uma criança que nos vê tomando decisões de compra no mercado, nos vê optando por não levar o nosso chocolate preferido um dia para casa, porque quer levar meio quilo a mais de carne, que ouve esse tipo de conversa em casa, que participa desse tipo de conversa, quando ela chegar na escola, que ela não puder comprar o tênis de marca que o amigo usa, ela vai compreender melhor, porque ela já conviveu com situações assim, onde nós tivemos que abrir mão de coisas que a gente gostaria, mas que eram supérfluos, para que a gente tivesse o que era necessário. E ela vai entender que o estudo é o necessário para ela, né? Que todas as outras coisas que vêm com isso são supérfluos. Então, é uma construção diária, a gente tem oportunidade de educar financeiramente a criança todos os dias. Todos os dias tem uma situação que você vai olhar aí e vai ter como educar. Se vocês me contarem aqui qualquer situação do dia de vocês, eu consigo falar assim, olha, você pode trabalhar isso. Eu já fiz uns stories aqui para quem assistiu, falando como que eu usei a barra que minha filha faz, aquelas barras que você vai passando de mão em mão. Me falaram o nome outro dia aqui e eu esqueci de novo. Mas aquelas barras que você vai trocando de mão assim, eu usei essa barra para falar com ela sobre metas. Então, assim, qualquer situação do dia a dia a gente consegue educar financeiramente os nossos filhos, mas para isso a gente precisa se educar, a gente precisa ter informação, né? E é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a terem essa informação e conseguirem fazer isso. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver se não ficou faltando nada aqui dos meus bullets points aqui, mas não. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Lembrar vocês que na quarta vai ter mais uma live, eu deixei no feed, eu não tô aqui com as informações, mas eu deixei no feed quais são os próximos temas. Na quarta-feira, eu não lembro qual que é o de quarta. Na quinta eu vou fazer uma live com a Fer, do perfil A Roda Materna, pra gente falar sobre o uso de telas. E na sexta-feira eu vou falar sobre como substituir o uso de telas para afastar as crianças do consumismo infantil também. No dia 16 tem um workshop, no dia 16 de setembro a gente vai fazer um workshop sobre como usar a mesada como uma aliada no combate ao consumismo infantil. Vai ser um workshop online, gratuito. Então, o link tá na bio. Se você quiser se inscrever, para participar, se inscreve lá. Qual que é a vantagem de você se inscrever, né? Além dele ser gratuito, ele ser online, ser gratuito, eu vou mandar alguns conteúdos exclusivos no grupo do WhatsApp. Vocês não vão ficar recebendo um monte de mensagem lá. A gente só vai avisar realmente do evento e o que tiver de informação. Não vai ser um grupo aberto. Então, se inscrevam. A live vai ficar salva, sim.
Então dá para vocês assistirem, eu não sei por quanto tempo, tá? Todo esse conteúdo que eu tô falando aqui nessas semanas para vocês são conteúdos que são do meu curso, né? Então a gente resolveu fazer essas lives para preparar, para fazer uma base, assim como eu falei para vocês das crianças, né? A gente construir uma base de conhecimento para as crianças, é isso que eu tô fazendo com vocês aqui também. Eu tô construindo uma base de conhecimento durante esses dias de live, para que quando vocês cheguem lá no workshop, vocês já tenham uma série de informações para conseguirem entender como usar a mesada como uma ferramenta para educar financeiramente e para evitar o consumismo. Então a ideia é essa. A live vai ficar salva por enquanto, mas posteriormente deve sair do ar, tá? Mais dúvidas? Então encaminhem, se vocês... para quem tá aqui, né, o tempo todo, se vocês acharam que esse conteúdo ajuda, encaminhem para as pessoas que vocês conhecem também, tá? Porque talvez possa ajudar outras famílias. O meu objetivo aqui é alcançar o maior número de famílias possível, para mostrar que é possível educar financeiramente dentro da rotina, que existem oportunidades do nosso dia a dia que muitas vezes a gente está desperdiçando por não ter as informações que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, se vocês puderem me ajudar a encaminhar, eu agradeço muito. A gente se vê de novo, então, na quarta-feira, para mais uma live aqui. E não deixem de se inscrever no workshop, o link tá na bio, tá? Para vocês se inscreverem. Obrigada por todo mundo que participou. Ótimo conteúdo, amei, maravilhoso, ótimo, adorei. Então, obrigada para quem ficou até agora. Se vocês tiverem dúvidas, depois quiserem me perguntar no direct também, eu tô super à disposição. E a gente se vê na live de quarta-feira. Até lá!